Ulisses, a partir de agora, assim, a gente está aqui conversando, mas as pessoas já estão vendo a gente. A gente não está vendo elas, mas já estão vendo a gente. Vamos aguardar só a Cláudia chegar e a gente faz a abertura, tá bom? Perfeito. Já desejando um bom dia aí para todos que estão acompanhando. Então. Querido amigo Ulisses, tudo bom, meu Flávio, querido? tudo bem, e você? Obrigada pela presença. Olha, um dia hoje, né? Tumultuado para você e sorte para a gente, né, Max? Com certeza. Eu tinha É ou falado não é? É pro um Max quando privilégio. ele fez o convite que a única coisa que poderia fazer eu cancelar é se marcassem a divulgação dos resultados do ENAD. Mas pelo menos ficou para tarde. Pois é. Não, mas olha, confesso que eu adorei, né? Eu falei, ai, a gente realmente, a gente tem sorte. Foi um golaço do Max, porque o Max que começou com esse movimento, eu falei, gente, vamos começar aqui no SEMEG. Lembra, Ulisses, que eu tinha comentado com você o quanto a gente precisa realmente aproveitar esse canal para todas as instituições de ensino, mas começando aqui do Rio de Janeiro, porque afinal de contas, só aqui no estado do Rio de Janeiro são 200 instituições de ensino superior. Então, se não for mais, hein? Porque, enfim. Então, acho que isso se reflete para o Brasil todo. E o que a gente quer realmente, cada vez mais, é esse alinhamento para o setor, essa parceria, eles entenderem e terem também acesso. Porque é uma oportunidade única poder te ouvir, poder ouvir a Marta, enfim, CNE. Então, a gente cada vez mais vai fazer, mas num modelo muito moderno também, contemporâneo, de usar esses canais mesmo, né, dessa ferramenta da tecnologia. Então, estamos fazendo já, organizando um monte de podcasts, além do evento presencial, que é importante também o corpo a corpo, e essas webinars, assim como hoje. Então, quero te agradecer imensamente, porque você sabe o quanto eu sou sua fã, você sabe disso. E eu já falei, né? Quando a gente chega numa certa idade, a gente não tem que guardar mais nada, a gente tem que falar tudo que a gente acha, o que a gente pensa, para as pessoas que a gente realmente respeita e admira. Então, muito obrigada ao Max, que está aqui junto com a gente, fazendo esse trabalho incrível, assessorando aqui, e você, especialmente, que é o nosso convidado aí, e que vai brilhar, não tenho a menor dúvida, e vai contribuir para as instituições de ensino superior que precisam muito desse alinhamento para se aperfeiçoarem, né, nas suas políticas internas, enfim, se organizarem. Então, acho que é muito importante isso. E isso só pode dar bom resultado para o INEP depois. Então, Tá? estamos juntos, né? Eu que agradeço o Cláudia, convite, Flávio. Eu acho estamos, que é um. estamos já gravando, as Assim, pessoas já estão dando um olá no chat, então fica à vontade, Cláudia, para você. Você já fez uma introdução aqui, fazer a abertura, entre aspas, oficial, para a gente seguir. Eu falei para o Ulisses, Cláudio, que nós Ah, estamos ótimo. com cerca de 500 inscritos. Sim. Quer esperar mais 3 minutinhos ou já começamos? Eu acho que as pessoas que já é 11h05, acho que as pessoas já estão entrando, é uma quantidade enorme de pessoas já entrando. Oba, que beleza. Então vamos. Bom dia para todas as pessoas que estão chegando aqui nesse momento especial para a gente aqui do Semerge. Estava agora mesmo falando com o nosso convidado que temos uma admiração enorme por ele, porque é um gigante da educação superior, o doutor Ulisses Teixeira, diretor de avaliação da Educação Superior, INEP, e fizemos esse convite para ele já tem um tempinho, estávamos preocupados, mas como o compromisso maior dele é hoje à tarde, temos aqui a sorte, né? É sempre bom, com muito trabalho, muita estratégia, mas a sorte também de tê-lo aqui hoje na parte da manhã, junto com outro gigante da educação superior, porque é muito dedicado, comprometido, e que tenho a honra de ter como assessor aqui na presidência, meu assessor aqui no SEMERGE,
assessor do FOA também, assessor da ABMS, tem um conhecimento profundo e vai mediar essa conversa com o doutor Ulisses para que, de fato, a gente entenda o que a gente deve esperar do INAD 2025 e o apoio que essa conversa especialmente pode trazer para aperfeiçoar a qualidade do ensino superior nas nossas políticas internas, no nosso plano de ação, nas nossas diretrizes, e digo isso em nome de todas as instituições de ensino superior associadas do CEMERG e as que são parceiras, né? Porque a gente aqui está falando para todo o Brasil, do Rio para todo o Brasil. Então, agradeço imensamente esse momento, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante para todos nós que queremos a qualidade do ensino superior, a boa regulação. Então, passo a palavra para o Max, e mais uma vez, doutor Ulisses, muito obrigada pela presença. É um momento muito especial para nós aqui do CEMERG. Muito obrigada. Não posso deixar de agradecer também a Vera, nossa diretora executiva, a Direx, a todo o time CEMERG, tá bom? Vamos lá, Max, passo a palavra para você e vou ficar aqui de ouvinte, aproveitando também e aprendendo também. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Ulisses. Bom dia a todos e todas que estão participando desse momento aqui muito importante. Nós esgotamos as vagas ontem, cerca de 500 pessoas inscritas. Então, pessoas do Oiapoque ao Chuí, não só instituições do estado do Rio de Janeiro, mas instituições de todas as regiões do Brasil, para ficarem atentas aqui e aprenderem, junto com o Ulisses, né, sobre o que está se imaginando e se pensando e já desenhado para o ENAD 2025. Um ENAD que já virá certamente com uma série de aprendizados, né, Ulisses, você vai trazer aí para a gente, de 2024, que já foi um grande avanço que nós tivemos na questão da avaliação do aprendizado, com metodologias diferentes, com estratégias diferentes, distintas, sempre procurando o melhor para as instituições de ensino. E nós estamos todos unidos aqui, esse interesse dessas cerca de 500 pessoas, e aí, dezenas de instituições de ensino, pela melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil. É isso que nós estamos procurando, né? Então, estamos aí nesse sentido, o CEMERG, junto com as pessoas aqui assistindo e junto com o INEP, de mãos dadas para avançarmos, que a tarefa não é simples, né? E as metas também não são simples, mas certamente com o esforço de todos, com a compreensão de todos, que é muito importante, a gente vai conseguir o que é mais importante, é impactar a vida dos nossos estudantes, transformar a vida dos nossos estudantes e, naturalmente, transformar a sociedade pela ferramenta, pela única forma, que é pela forma da educação. Tá? Que existe ainda um descrédito, né, Ulisses? Tem tido ultimamente o descrédito da importância da educação superior e, de fato, nós somos responsáveis de levarmos à frente que é muito importante a educação superior e precisamos, para tal, mostrar e valorizar essa importância. Ulisses, você fica à vontade. Eu agradeço demais a sua participação, você ter aceito o convite há 3 semanas. Nós conversamos, né, há 3 semanas e você me disse, Max, a única coisa que vai fazer eu desmarcar é se tiver a divulgação dos resultados do ENAD, dos indicadores de qualidade. E até que coincidiu, né, Ulisses? Coincidiu, mas vai ser à tarde. Então, nós nos sentimos aqui prestigiados de estar com você hoje nessa data muito importante para a educação brasileira. E o CEMERG te apoiando sempre. O que nós vamos, só para a questão de orientação, as pessoas estão aqui no chat, tem uma orientação do CEMERG, né? Nós colocamos uma orientação sobre as dúvidas e as questões que serão conversadas após a apresentação do Ulisses. Aí eu faria a leitura, né? E pediria só para as pessoas colocarem o seu nome e a sua instituição de ensino. Tá bom? Então, Ulisses, é com você. Vamos em frente. Bom, muito obrigado, Max. Queria agradecer aí a você e a Cláudia pelo convite. Eu acho que para a gente também aqui do lado do INEP, essa é uma oportunidade muito importante de dialogar sobre o processo de avaliação como um todo, especialmente o ENAD, porque a gente já vem de um ciclo, né, um movimento de mudanças, de aperfeiçoamentos, e o ENAD 2025 continua, né, vem trazendo esses aprendizados das edições anteriores e mais com algumas outras novidades, né? Então, o diálogo com as instituições de educação superior ele é fundamental, né? Vocês sabem que as nossas equipes aqui são bem restritas, né?
E a gente vem trabalhando com cronogramas reversos, né? Ah, precisamos divulgar resultados lá, significa que a aplicação tem que ser em tal data, e aí isso vai tendo outros impactos nos todos os processos logísticos do ENAD. Então, tudo isso é muito importante estar bem alinhado e ajustado com vocês, representantes institucionais, né, para que essa engrenagem toda do sistema de avaliação rode da maneira mais azeitada possível, né? Eu vou falar com... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Parei de ver vocês, mas tudo bem. É, e queria falar com vocês, quando eu comecei a preparar essa apresentação, a ideia era falar de três ENADs, né? Do 23, do 24 e do 25. Então, tá aqui, mas eu vou deixar o 23 em mais suspense para a gente conversar sobre ele mais à tarde, né? Mas, enfim, tá anunciado, né? Nós vamos publicar tudo hoje, a partir desse evento aí das 15 horas, falar tanto dos resultados do ENAD, as notas individuais, os dados do questionário do estudante, né? Vocês já conhecem algumas das perspectivas de aprimoramento que nós estamos tentando implementar, por exemplo, falar dos nossos resultados de uma perspectiva multidimensional, né? E o ENAD já traz muitos resultados ou dados sobre essas dimensões que nós estamos conversando, né? Então, a ideia de falar de resultados das provas, mas falar também o que os estudantes estão pensando sobre as condições de oferta, o que eles estão falando sobre as oportunidades de participar em atividades de pesquisa, de extensão, falar um pouco também dos dados de acesso, de permanência, de conclusão, para dar esse retrato mais amplo, né, e mais desagregado, não só resumido ali nos números de 1 a 5, que são os nossos indicadores, né? Mas os indicadores também estarão lá, né? E só para atiçar um pouco a fogueira, como há uma expectativa muito grande de divulgação dos resultados, especificamente dos cursos da área de medicina, né, nós aproveitamos esse tempo aí em que a divulgação não aconteceu para brincar um pouco mais com os dados, né? Então, vamos mostrar algumas análises específicas do desempenho dos estudantes e dos cursos de medicina, que eu acho que vai ficar bem interessante, um formato diferente do que a gente vinha fazendo nos anos anteriores. Mas vamos lá para o ENAD 24. Né? Eu acho que é importante falar dele para a gente, vocês entenderem o caminho que vinha sendo trilhado, em que ponto nós estamos e por que haverá algumas mudanças na edição de 2025. Né? Mas só para lembrar que o ENAD 2024 ele foi pensado para ser uma avaliação diferenciada, específica, mais detalhada dos cursos de formação de professores. Né? E toda essa ideia surgiu a partir de uma... Claro que a formação de professores é um interesse estratégico do Ministério da Educação, mas a gente deu um incentivo, né, a esse debate quando divulgamos os resultados do CPC e do IGC lá no comecinho de 2023, né, e aí mostramos os dados, os resultados dos cursos de licenciatura, as notas médias nacionais, né, as distribuições, também os dados relacionados a preenchimento de vagas, acesso, a permanência, conclusão, a entrada na carreira dos egressos dos cursos de licenciatura, né? E isso motivou uma grande discussão nacional sobre a formação de professores no Brasil, inclusive em grupo de trabalho formalizado lá pelo Ministério da Educação, com participação também das associações representativas das instituições de educação superior, né, em que foram apresentadas muitas propostas, né? Falou-se, por exemplo, lá da importância Falou-se, não, já se implementou, inclusive, né, o aumento das bolsas de iniciação à docência, né, falou-se da importância naquela época de revisão das diretrizes curriculares nacionais que foram realizadas, né, muitos outros pontos, instituições deram depoimentos de como organizam seus processos de formação de professores, né, e do lado da avaliação, o INEP apresentou algumas propostas que naquela época ainda eram iniciais, em 2023, isso ainda no começo de 23, que foram se consolidando e em 2024 o carro-chefe dessas propostas tomou forma no ENAD das licenciaturas.
mas isso também está associado a outras mudanças sobre as quais a gente já vem conversando, né? Inclusive naquele evento promovido pelo Semerge no ano passado, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais sobre avaliação em loco, mudanças também nos instrumentos e no fluxo de avaliação e tudo mais. Mas vamos falar um pouco desse cenário de 2024, né? Quais foram as grandes mudanças? As mudanças começaram com a constituição de uma comissão assessora que tinha ali representantes de todas as 17 áreas avaliadas. Esses representantes eles eram professores dos cursos de licenciatura. A gente tem aqui no INEP, sempre teve, mas como é um indicador administrativo, ele não é divulgado, mas a gente tem um indicador de comissão assessora que é muito semelhante ao CPC, valorizando um pouco mais ali aqueles cursos que têm um número maior de concluintes e tal, mas que nos indica quais são os cursos com melhores desempenhos nas edições anteriores. Então, a gente convida professores para as comissões do ENAD a partir desses indicadores, garantindo que tenhamos professores de todas as regiões do país, de todas as categorias administrativas, de todas as organizações acadêmicas, e também representando as especialidades de cada uma das áreas, né? Então, são professores dos cursos de licenciatura brasileiros, especialistas em ensino de cada uma dessas áreas, né? E incluímos dessa vez também uma novidade, professores da educação básica, né, que foram professores convidados das escolas com melhores desempenhos no IDEB, né? Então, essa foi uma novidade de ter uma comissão de especialistas com representantes das 17 áreas avaliadas para pensar a estrutura, o formato do exame, o fluxo avaliativo e tudo mais. Então, essa comissão ela começou estudando as provas anteriores do ENAD, as diretrizes do exame, né, os modelos de itens, né, qual item está ajudando mais, discriminando melhor, né? Então, qual item é mais adequado para avaliar essa formação docente que é o foco desse ENAD das licenciaturas, né? E aí eles construíram uma matriz de referência que é simbólico, mas importante, porque o ENAD vinha sempre tendo diretrizes de prova, né? Então, avaliações a cada 3 anos possuíam diretrizes que levavam em consideração, inclusive, mudanças que acontecem nas diretrizes curriculares, ou, enfim, na vida da educação superior brasileira, né, ao longo desse período, e ainda que elas fossem razoavelmente seguissem um padrão, né, existia, assim, a gente não conseguia garantir uma regularidade, elas não eram idênticas de uma edição para outra. Então, a ideia de uma matriz de referência é que ela seja mais estável, né? A estabilidade ela é importante para que nos permita a possibilidade de comparação longitudinal também, né? Então, são provas que vão ser realizadas a partir de mesmas competências, mesmas habilidades, mesmos objetos de conhecimento. Pequenas revisões, é claro, que a gente pode ter, né? Mas assim a estrutura será seguramente mantida, né? Essas matrizes elas trouxeram uma outra diferença também que é fundamental, que é um foco específico, que, assim, que muda o objetivo da avaliação em si. É um foco específico nas competências e nas habilidades docentes, né? Nós não queremos uma prova do ENAD que consiga nos identificar quem são os potenciais futuros ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Não é isso, né? A gente precisa identificar quem são aqueles estudantes concluintes que estão conseguindo demonstrar que dominam as competências e as habilidades esperadas para entrar em sala de aula e atuarem como professores, né? Então, essa é uma mudança de foco que ela é muito significativa, né? Então, e aí a presença dos professores da educação básica é muito importante para que a gente consiga trazer a prova muito mais próximo da realidade das salas de aula da educação básica, né? Essa matriz também ela previu que precisaríamos de um número bem superior de itens para cada uma das áreas de avaliação. Esse foi um trabalho desenvolvido junto com a outra comissão de psicometristas, estatísticos e técnicos da equipe do INEP, né? Então, a gente pulou de 40 itens que a prova do ENAD anterior tinha para 105 itens objetivos, mais um discursivo, né?
E é claro que 106 itens é um número muito alto para aplicar para cada estudante, mas foi usada uma estratégia dos blocos incompletos balanceados de formação de diferentes cadernos de prova, né, de um modo que cada estudante recebeu 64 itens, já incluído o discursivo, mas no total aplicamos esses 105, cobrindo melhor, então, o desenvolvimento dessas habilidades previstas na matriz, né? E, além disso, né, o ENAD 2024 ele entrou também na aferição de outro tipo de habilidade e de competência, que são as habilidades práticas, né? Essa é uma parte que fez mais barulho, porque é mais diferente, apesar de eu ser pessoalmente mais entusiasta dos avanços da prova teórica. Mas a parte da avaliação prática ela é fundamental, né? Assim, a gente sabe que um estudante de um curso de pedagogia, por exemplo, que entra no curso e aí ele tem lá disciplinas de filosofia da educação, psicologia da educação, didática, alfabetização, né? Não é automático, né? Não é só um interruptor que ele tecla assim e gira uma chave e de repente ele entra em sala de aula e consegue articular todos aqueles conhecimentos na realidade do cotidiano escolar, né? É claro que o professor ele vai ter vários anos, décadas durante a sua carreira para aperfeiçoar a sua prática, mas a gente precisa ter segurança de que de poder falar assim que no Brasil qualquer estudante que curse uma licenciatura, que é pedagogia, é licenciatura em química, biologia, história, educação física, ele sai apto a assumir uma turma e entrar em sala de aula, né? Então, a articulação da teoria com a prática é fundamental que ela inicie na formação inicial, né? E aí, apesar de o Brasil ser o país que produz o maior volume de informações sobre sua educação superior, sobre esse ponto do desenvolvimento das habilidades práticas, a execução dos estágios supervisionados, a gente não tinha dados significativos, né? Mais importante que isso, o ENAD entrar na aferição das habilidades práticas é um recado muito claro também, né, para as escolas e para as instituições de educação superior, que a formação do futuro professor ela não acontece de maneira segregada, né, só lá dentro da instituição de ensino superior, só lá dentro da escola. É um trabalho conjunto, né? A escola é coformadora, o professor, que é o supervisor do estágio, também é coformador desse estudante. Então, essa aproximação entre as duas instituições ela é fundamental para um projeto de país que gostaríamos de ter com professores bem formados, né? Então, essas são as mudanças principais, né? Aqui tem uma exemplificação de como as provas foram estruturadas. Eu já falei aqui do número de itens, né? Aumentando aí de 40 para 105 itens, mais um item discursivo. O modelo do BIB, que é o bloco incompleto balanceado, né? Só para ficar um pouco mais objetivo, né? Essa parte da formação geral docente, se vocês forem olhar lá as matrizes de referência publicadas, vocês vão ver que essa parte da formação geral docente, que é comum para todas as 17 áreas, ela prevê 15 habilidades, né, diferentes. Então, aqui foram elaborados 3 itens para cada habilidade, que somam esses 45. Né? E aqui no componente específico estão previstas, são matrizes diferentes, mas todas as 17 áreas prevêem 12 habilidades diferentes, então foram elaborados 5 itens para cada habilidade, somando esses 60 itens. Né? E aí os cadernos de prova foram montados já com esses números menores aqui, mas de uma maneira que cada estudante recebesse a mesma quantidade de itens para cada habilidade. E o item discursivo, no ENAD 2024, ele foi relacionado ao componente específico, né? Então, cada área tinha o seu item discursivo diferente. Então, estou falando isso porque em 2025 nós vamos precisar fazer algumas adaptações, né? Além disso, né, o ENAD 24 trouxe também mudanças, por exemplo, no questionário do estudante. Eu acho que foram, assim, são mudanças bem importantes, né? A gente está perguntando aquela parte de contextualização socioeconômica e de avaliação do processo formativo, ela foi revisada, foi enxugada um pouco, mas foi acrescentada essa parte de itens específicos sobre o desenvolvimento de habilidades docentes. Né? Então, nós perguntamos para os estudantes, aqui é só um exemplo, né? O questionário está público, ele é maior do que isso aqui,
Mas nós perguntamos para o estudante se no curso de licenciatura ele aprendeu né, e aí tem uma série de habilidades previstas. Então, por exemplo, a realizar a gestão da sala de aula, a identificar estratégias pedagógicas preventivas e corretivas para fenômenos como indisciplina e bullying, né, a utilizar estratégias de instrumentos de avaliações diversificados, propor objetivos de aprendizagem desafiadores, né, dar as devolutivas das avaliações para os estudantes, e, claro, também dominar os conhecimentos específicos da sua área de formação e saber como ensiná-los, né? Então, aqui tem um resuminho, né, que é uma pergunta, que constituem perguntas, acho que importantes para o estudante, né, e que vão nos ajudar a ter um olhar mais detalhado sobre o desenvolvimento de todas essas habilidades previstas. Aí alguém poderia levantar a mão e dizer assim, mas isso é um questionário, toda aplicação de questionário tem os vieses inerentes ali do método, né? Então, há, por exemplo, um viés da resposta esperada, né? É muito possível que o estudante, mesmo que ele não tenha aprendido muitos desses itens, ele se sinta constrangido a reconhecer isso ali e acabe dando uma resposta mais próxima da esperada, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente conseguir identificar se há diferenças, né, nos processos formativos de diferentes cursos, né? E aí é um recado bastante claro, né, para as próprias instituições formadoras, que essas são habilidades e competências que a avaliação externa está interessada, né? Então, assim, se nós estamos perguntando para o estudante aqui, nós também vamos perguntar, por exemplo, para as comissões de avaliação em loco, né, quando tivermos novos instrumentos focados aí na área de educação. Então, é um estímulo para que cada instituição reflita sobre o seu processo formativo, sobre os seus projetos pedagógicos, para identificar se de fato tudo isso está sendo trabalhado. Bom, aqui temos as 17 áreas, aqui acho que não tem novidade, são as mesmas do ENAD 2021, quando tinham sido avaliadas as licenciaturas anteriormente, as mesmas do 24 e as mesmas das licenciaturas que serão avaliadas em 25. Da parte da avaliação prática, eu acho que eu não preciso entrar aqui em toda a explicação do fluxo, mas eu queria dar um exemplo. Vocês devem se lembrar que, que o estudante é avaliado durante o seu estágio supervisionado pelo professor supervisor, que é o regente da turma em que ele está fazendo o estágio, né? E o professor supervisor tem um instrumento de avaliação, ele passa por uma capacitação para padronização do instrumento desse instrumento, né, e que tem vários itens, né? Aqui é só um exemplo desses itens, o instrumento também está público, está no portal do INEP, né? Mas a gente está perguntando lá, na sua opinião, pela trajetória demonstrada até aqui e pelo desempenho aferido na aula que esse estudante deu, ao final do estágio, o licenciado avaliado possivelmente. E percebam que, assim, ele avaliou uma aula, mas a gente está até perguntando de um contexto mais amplo, né, de acompanhamento do estagiário ao longo de todo o período. Então, ele necessitaria de mais formação teórica, maior tempo de experiência em estágio supervisionado para ser capaz de assumir turmas, ou ele precisa de maior tempo de experiência no estágio para ser capaz de assumir turmas de forma autônoma e a se adaptar a esses desafios inerentes da docência, ou ele está apto a assumir turmas, mas ainda precisa desenvolver as habilidades indicadas ali que o supervisor marcou para aprimoramento, ou, a última alternativa aqui, ele estaria apto a assumir turmas de forma autônoma e capaz de se adaptar aos desafios inerentes à docência. Então, no final das contas, para mim, essa é a pergunta mais importante, né? É um julgamento ali da pessoa que acompanhou esse estagiário durante a sua experiência prática, né? E que está falando, olha, me parece que essa pessoa está apta a assumir turma e a se tornar um professor, né? Então, assim, no final das contas, é tudo o que a gente precisa, né? Aí queria mostrar também alguns dados da aplicação passada, né? Então, aqui é da prova teórica, nós tivemos esses 284 mil estudantes participantes, né? Tem uma distribuição regional importante, mas é claro que o Sudeste está muito mais representada do que as outras regiões. Se a gente fizer o recorte também por área, né, essas diferenças aparecem. Dos 280 mil participantes, 140 mil são da pedagogia, né? Então metade dos participantes do ENAD
2024 são no curso de pedagogia. Alguns cursos ali, como História, Educação Física, Letras Português, ainda tem um número de concluintes razoavelmente elevado na comparação com as outras áreas, mas se a gente for lá, letras, português, espanhol, computação, música, física, ciências sociais, filosofia, são números muito baixos, né? E além disso, né, tem uma outra preocupação que vem da faixa etária desses estudantes, né? Vejam que na faixa de 31 aos 45 anos, nós temos ali aproximadamente 110 mil dos 280 mil participantes, né? Dos 46 aos 59 anos, temos ali próximo de 35 mil estudantes, né? Então, provavelmente são estudantes que estão fazendo a segunda licenciatura, mas mesmo que não sejam, são futuros professores que vão ficar pouco tempo na carreira antes da aposentadoria, né? Então, quando a gente lembra lá dos nossos desafios de formação de professores, e eu não gosto de falar em apagão, mas tem algumas áreas, a depender dos recortes, né, a depender da região do país, escolas rurais têm uma necessidade muito maior que escolas urbanas. É claro que nós todos sabemos que precisamos de formar mais professores, sim, né? Então, tudo isso nos leva a essa preocupação, sim, sobre a quantidade e a distribuição geográfica e a idade de como é que nós estamos formando essas pessoas. E aí, aqui alguns dados sobre a avaliação da prática, tá? Isso aqui é muito. Vou começar fazendo uma explicação que é fundamental. Esse dado é extremamente preliminar, tá? É um dado da inscrição dos estudantes, dos supervisores e dos orientadores que foram inscritos no nosso sistema no segundo semestre de 2024, tá? Então, todos sabemos dos desafios de implementação dessa avaliação prática, nos desafios previstos, aqueles de o ENAD entrar nas escolas, a participação dos professores, os diretores e tudo mais. Também os desafios não previstos, como os problemas no sistema que nós tivemos e tudo mais, e os calendários de aplicação, né? Então, eu estou falando aqui de avaliações que aconteceram ali basicamente entre outubro e novembro. Então, isso é muito inicial, né? A avaliação prática do ENAD 2024 continua acontecendo, né? As inscrições estão abertas e vão continuar acontecendo até julho. Até julho, nós já precisamos ter o edital da edição 25 já publicado e até as inscrições feitas, já falamos sobre isso. Então, aquela ideia de que isso é importante, é obrigatório para o estudante, porque é o ENAD, então é componente curricular, mas os resultados são diagnósticos, isso se mantém para 24 e se manterá para 25. Tá? Nós ainda não conseguimos fechar um diagnóstico com os resultados que nós temos. Mas vamos lá, olha, nós tivemos esses 56 mil estudantes inscritos para avaliação prática. Acho que, diante de todos esses desafios, esse é um número muito alto, né, assim, para a implementação rápida que nós tivemos no ano passado. Nesses 56 mil estudantes estavam fazendo seus estágios em mais de 26 mil escolas em todo o país, 78% delas escolas públicas. Estou lendo os coloridos ali, né? Eles estão vinculados a mais de 3 mil cursos de licenciatura, 26% deles na modalidade à distância, e a 594 instituições de educação superior, 72% delas privadas, né? Aqui nas tabelinhas de cima, a gente tem que 51% são estudantes de cursos presenciais e 49% estudantes de curso EAD, né? E 53% estudantes de instituições privadas, 47% estudantes de instituições públicas. Agora eu vou falar dos supervisores. Dos supervisores, aqui do lado esquerdo, né? Se nós tivemos 56 mil estudantes, tivemos 39 mil professores supervisores cadastrados. 80% desses supervisores teve um estagiário, né? Esse é um dado importante, porque a gente sabe que o trabalho da supervisão não é um trabalho trivial, né? E números muito elevados de estagiários podem, de alguma maneira, afetar a qualidade desse acompanhamento, né? Então, mais de 31 mil professores supervisores, que são os professores lá da escola, né? Com apenas um estagiário.
6.700 ali com 2 até 5 estagiários, 814 entre 6 e 10 estagiários, e aí vale lembrar que, assim, por um lado a gente não colocou trava, tá? Mas a gente disse que pagaria até R$ 1.000 para cada professor supervisor. Então, mesmo que ele tivesse, e é R$ 100 para cada avaliação, né? Então, mesmo que ele tivesse 11, ele não receberia R$ 1.100. Ele pode participar das 11 avaliações, mas vai receber R$ 1.000. Mas a lei do estágio fala em um limite que não é uma lei que está focada nos estágios das licenciaturas, é uma lei geral, mas fala em um limite de até 10 estagiários, né? E aí nós tivemos 113 supervisores que tiveram mais de 10 estagiários, que foi um número que variou entre 11 e 41 estagiários. E aí a gente sabe, assim, de todos esses desafios da implementação dessa avaliação, né, é claro que esses 41, por exemplo, são estudantes de um curso presencial, né? A gente imagina, a gente está em contato com os representantes nós temos representantes nas secretarias de educação de todos os estados como pontos focais da articulação dessa avaliação prática. Então, a gente está em contato com eles para descobrir mais detalhes de toda essa organização, mas nós sabemos que tem as dificuldades. Então, por exemplo, se o professor estava inseguro ali de participar, pode ser que todos os estudantes foram cadastrados no CPF do diretor. Então, tem esses pontos de ajuste para as próximas edições, né? Mas seja como for, tem aqui abaixo tem algumas médias que são interessantes, né? Então, por exemplo, dos estudantes de curso EAD, a gente teve ali supervisor que estava supervisionando, acompanhando lá na escola, entre 1 até 31 estudantes, né? Mas a média nacional foi de um supervisor para cada 1,2 estudantes. Então, é uma média bastante baixa, né? Inclusive, é uma média nacional mais baixa do que a média para os estudantes dos presenciais, que ficou em 1,8, né? Até pela capilaridade do EAD, né? Os estudantes estão mais distribuídos territorialmente, né? Essa média foi bem interessante, né? Agora, vamos falar dos orientadores. Os orientadores trazem uma preocupação um pouco maior, né? Assim, são 56 mil estudantes, 39 mil supervisores e só 4.600 orientadores, né? Orientadores são os professores das instituições de educação superior, né? Responsáveis ali por esse trabalho de acompanhamento e orientação dos estagiários. 97% desses orientadores tiveram até 50 estudantes vinculados. Tá? 50 é alto, mas a gente sabe que existe uma organização curricular, em geral, lá uma disciplina chamada Prática de Estágio Supervisionado. Então, os 50 aqui é só para reconhecer a existência de um professor responsável por uma turma padrão, né? Não tem nenhuma regulamentação definida, né, que podem ser no máximo tantos. Então, acho que esses números ajudam a gente a pensar nessas indicações, né? Mas nós tivemos lá, por exemplo, 701 orientadores com só um estudante, 2.400 entre 2 e 10, 1.200 entre 11 até 50, 130 entre 51 e 150. Aí os números começam a ficar altos, né? 12 que tiveram entre 151 e 238 estudantes, 6 entre 311 e até 644, e uma professora orientadora de 3.364 estudantes, que é um outlier, obviamente, né? E é claro que nós imaginamos que esses professores têm o apoio de uma equipe de tutoria e mediação pedagógica e tudo mais, mas eu preciso lembrar que o acesso ao sistema é feito via acesso Gov, né? E esse professor precisa preencher os formulários de avaliação de todos esses estudantes. Então, assim, não sei, não vou falar em nenhum número ideal, mas me parece que mais de 3.000 estudantes orientandos é um número exagerado, né? Mas ainda assim, mesmo com esse outlier, né, dá para a gente ver, por exemplo, que a média nacional foi de um orientador, só dos cursos EADs, foi de um orientador para cada 23 estudantes. Então, esse é um número, que, assim, pelo menos na minha percepção individual, é um número que tranquiliza, porque antes de ter esses dados, eu imaginava que seria maior.
Então, um professor para 23 estudantes nos cursos EADs e um professor para 8 estudantes nos cursos presenciais é um trabalho de orientação que, de fato, pode funcionar, né? É uma questão de articularmos, limparmos esses problemas, né, que podem ter sido decorrentes de muitas falhas, inclusive do INEP, não vou ficar de fora dessa, né? Mas assim, sabemos que o sistema teve problemas, mas enfim, já são números que nos ajudam a entender um pouco mais a organização desses estágios supervisionados, né? E aí eu queria só voltar a um ponto sobre a prova teórica, que é uma fase para descrever o estágio atual, né? Que é o momento das correções. Depois da aplicação das provas, tem todo aquele prazo de devolução das provas pelos correios, e aí digitalização dos instrumentos, leitura dos materiais e tudo mais. As provas foram aplicadas no final de novembro. No começo de janeiro, nós recebemos as bases de correção das questões objetivas, né? Um início, uma correção amostral das discursivas. E ali nós chamamos uma comissão de psicometristas para fazer análise desses dados, né? A gente precisava definir um modelo de construção da escala, né? E de definição posterior ali dos padrões de desempenho esperados, né? Isso foi feito ao longo do mês de janeiro e em fevereiro nós chamamos aqui todas as comissões das 17 áreas, os especialistas em cada uma das áreas ali, para ver os resultados da aplicação desse modelo e construir essa escala, né? Então, uma informação que é importante é que a nota do ENAD ela não é mais uma nota que equivale à proporção de acertos de itens, né? Até porque são itens diferentes aplicados a diferentes estudantes e a gente precisa considerar esse conjunto de itens na construção da escala para conseguir dar uma resposta mais robusta para o curso de graduação. Afinal de contas, o objetivo é avaliar o curso, né, numa perspectiva formativa. Então, o que aconteceu? Esses itens, imaginem uma régua, né? Com os itens todos classificados lá pelos parâmetros de dificuldade, de discriminação e tudo mais. A comissão de especialistas de cada área ainda descreveu em detalhes ali as tarefas exigidas em cada item, que é algo que já tinha sido pensado na encomenda de cada um dos itens, né? E ali a análise pedagógica, ela faz alguns ajustes na análise psicométrica, mas ela, assim, rodou bem redondo, sabe? Assim, os ajustes foram bem pontuais. Mas é possível identificar da perspectiva pedagógica também, se vocês pensarem, estou explicando de maneira resumida, mas se vocês pensarem, por exemplo, na lógica da taxonomia de Bloom, né, dá para identificar aumentos de complexidade dos itens a partir do que está sendo demandado, né? Então, isso foi batido com os resultados, né, com os índices de acerto, de discriminação dos itens, e foi pensada uma escala. Uma escala aqui, para ficar mais claro para vocês, assim, as notas elas vão ser muito mais próximas das notas do Enem, né? Por exemplo, uma escala com média 500 e desvio 100, né? Mas que nos permita dar uma devolutiva pedagógica, né? Foi até pensado uma escala em 5 níveis, né? Porque a lei dos sinais fala em 5 níveis. Mas uma aplicação, ela é insuficiente, mesmo que a gente tenha os 105 itens objetivos, né, ela é insuficiente para a gente compor 5 itens, 5 níveis diferentes, né? Mas mesmo assim, ela já traz muitas respostas importantes, né, para que a gente indique ali no que seria a mudança do 2 para o 3, por exemplo, que ali é e foi pensado pedagogicamente para isso também, que a partir do 3 ali aquilo represente a demonstração das habilidades mínimas esperadas. Então, a gente vai conseguir dizer, por exemplo, que numa escala 500 desvio 100, né, o 500, por exemplo, mas isso vai variar de área para área, porque são itens diferentes e tudo mais, a calibração não é idêntica, né? Mas que a nota 500 significa que o estudante domina esses tipos de habilidades, né? Que são as habilidades esperadas, o mínimo do esperado até o final da graduação. Isso não tem
repercussão é, regulatória, não é isso, mas vamos dizer, uma devolutiva muito importante para a interpretação daqueles resultados que a instituição está recebendo. Né? Então, assim, quando a gente mostrou, por exemplo, os resultados do ENAD 2021 e falou assim, a média nacional da pedagogia foi 36 de 100, né? É claro que a gente sabe que 36 é baixo, né? Mas assim, será que a prova foi super difícil, 36 nem é tão ruim assim? Ou a prova foi fácil demais e 36 é pior do que a gente imagina? Né? Assim, existe um parâmetro, né? As encomendas de itens são feitas para ter 25% de itens fáceis, 50% de itens médios, 25% dos itens difíceis, para que a gente consiga medir a amplitude das diferenças dos cursos do país. Mas a gente não tinha uma devolutiva pedagógica detalhada, assim, que agora no ENAD 24 a gente vai passar a ter. Então, eu acho que esse é um avanço muito importante da divulgação dos resultados. Aí, eu preciso fazer um corte na nossa linha do tempo, porque tudo que foi aplicado até agora vinha numa lógica de planejamento que sofre mudanças pelo programa que eu vou apresentar nesse momento. Então, vocês devem ter acompanhado que em janeiro desse ano foi lançado pelo presidente da República, pelo ministro da Educação, o programa Mais Professores para o Brasil. Esse programa, eu não vou detalhar ele aqui, mas ele tem uma parte de interseção forte com o ENAD, né? Mas esse programa ele está voltado a tentar superar muitos dos desafios que foram levantados lá naquela apresentação que nós fizemos dos resultados de 2021. Então, ele tem incentivo para a entrada na licenciatura, que é a bolsa para os estudantes, uma bolsa que vai durar durante toda a licenciatura, né, para que ele consiga se dedicar ao curso. Então, é uma questão para ajudar o recrutamento, o ingresso e a permanência e as taxas de conclusão desses estudantes. Tem também bolsas para fixação de professores, né, alocação dos professores naquelas escolas das regiões onde há maior necessidade. Nessas escolas rurais do estado tal, assim, dessa região, estão com maior necessidade de professores de física. Então, além do salário dos professores, haverá uma bolsa para os professores que assumirem essas turmas naquelas escolas nos 2 primeiros anos, né? Então, são vários incentivos. Formação continuada para os professores que já estão na rede, alguns mecanismos de valorização da profissão docente, né? Mas essa é a parte que eu quero destacar aqui, também prevê a institucionalização da Prova Nacional Docente. O que é a Prova Nacional Docente? Essa é uma conversa muito importante que eu preciso ter com vocês. Prova Nacional Docente é um concurso nacional para seleção e contratação de professores das redes municipais e estaduais de educação, né? Começou com a adesão dos estados e municípios, toda essa parte está sendo conduzida pelo MEC, né? O MEC divulgou um edital para que os prefeitos, secretários de educação, governadores e tal, decidam pela adesão à prova. O que é a prova? É uma prova feita pelo governo federal, ou melhor dizendo, mais diretamente pelo INEP, e os resultados dessa prova poderão ser usados para a contratação de professores. Então, ao invés de o município ter que gastar dinheiro organizando um concurso para a contratação de professores, ele pode simplesmente aderir a essa prova nacional e usar esses resultados da maneira que lhe convier. Tá? Ele pode dizer, eu vou usar isso para concurso público de professores efetivos, e é claro que a gente gostaria muito que esse fosse o principal uso, né? Mas se ele falar, eu vou usar, eu não tenho previsão orçamentária para concurso, eu vou usar para selecionar os meus temporários, ele também pode usar. Ele pode usar como etapa única, falar é só a nota dessa prova e pronto, ou ele pode usar como etapa complementar, né? E aí o ponto haverá essa prova, mas o município ainda vai divulgar um edital, e lá no edital dele ele vai dizer assim, a primeira etapa do meu concurso é o resultado da prova nacional docente. A segunda etapa é uma análise de currículo que eu vou fazer aqui na Secretaria de Educação. A terceira etapa é uma prova prática que eu quero fazer também com os candidatos que passarem até lá e tudo mais. Ou é só a prova nacional, do jeito que ele preferir, né? Então, essa adesão está em andamento, né? Assim, a gente tem participado, junto com o MEC, de encontros com a Undime, com o CONSED, com os prefeitos, né, com os governadores. Eu não tenho, como eu disse, essa parte da adesão está sendo conduzida pelo MEC, eu não tenho os números atualizados aqui, mas a gente já tinha um número
próximo de 500 municípios que tinham aderido, tínhamos também vários estados, inclusive estados grandes, como São Paulo, Rio, Minas Gerais, né, que estão demonstrando essa predisposição de usar esses resultados da prova docente. É importante lembrar que a, a regularidade da realização dos concursos para contratação de professores é um problema no Brasil, né? Assim, em média, os municípios brasileiros fazem um concurso para seleção de professores a cada 7 anos e meio e os estados a cada 5. Né? Organizar um concurso não é fácil, né? A gente não faz concurso, mas aplicamos provas, avaliações, exames, conhecemos bem as dificuldades operacionais e logísticas de fazer esse tipo de trabalho, né? E então aparece esse subsídio do governo federal que já vinha previsto na LDB, já estava previsto no Plano Nacional de Educação e nunca tinha conseguido ser implementado. É importante lembrar algumas coisas, só para ficar bem claro. Que não é uma prova em que o governo, não é como um concurso nacional unificado que foi realizado o ano passado. Não é o governo federal dizendo que ele mesmo vai contratar professores. Isso depende diretamente da adesão dos estados e dos municípios. 2, que essas redes têm autonomia para usar esses resultados como eles quiserem, né? 3, que não é uma prova de certificação de competências de docentes em exercício, tá? Essa é uma prova que será usada para qualificar os processos de seleção de professores. E 4, aí o ponto mais diretamente ligados aqui, essa prova, aqui está até ruim, não é que ela seguirá a matriz do ENAD das licenciaturas, essa prova é o ENAD das licenciaturas. Tá? O que significa isso? Significa que todos os estudantes concluintes dos cursos de licenciatura que vocês inscreverem no ENAD esse ano poderão usar o seu boletim para se candidatar aos concursos realizados pelos estados e municípios para contratação de professores. Né? Isso traz muitas vantagens, né? Assim, é um fortalecimento do ENAD como talvez nunca tenha existido, né? É um incentivo para um problema, para a superação de um problema sobre o qual nós já conversamos dezenas, centenas ou milhares de vezes, que é um incentivo direto, imediato, para que o estudante se dedique, se comprometa com a realização dessa prova, né? E vai nos ajudar, inclusive, a coletar resultados mais confiáveis, né, do desenvolvimento das habilidades ao longo da formação. Um comentário, outro é importante. É o ENAD das licenciaturas que será usado também para o fim de seleção de professores. Não é o inverso, tá? Por que isso é importante? Porque elaborar uma prova para avaliação de um sistema educacional é diferente de elaborar uma prova para seleção e contratação de pessoas. Né? Então, não dá para a gente dizer assim, essa prefeitura tem uma concorrência muito elevada aqui nos seus processos seletivos, então essa prova tem que ser super difícil para conseguir discriminar e separar essas pessoas lá em cima. Então, não é isso que vai acontecer. A prova é o ENAD. Tá? Então, a preocupação é cobrir aquela matriz de habilidades, de competências, de objetos de conhecimento esperados, que vem lá da diretriz curricular nacional, que são esperados ao final da graduação. Não é para ter pegadinha, não é para ter item que cobra a nota de rodapé do livro, não é nada disso. Né? E é por isso que a prova pode ser usada como uma maneira complementar dos processos seletivos dos estados e municípios. Né? Aí começam algumas implicações. Isso, no primeiro momento, isso é legal, reforça o ENAD, dá o incentivo para o estudante que vai nos ajudar. Por outro, traz alguns impactos e aí muda um pouco o planejamento que vinha sendo executado desde o ano passado. O primeiro ponto é que esses professores precisam estar contratados e em sala de aula em fevereiro de 2026. Então, a divulgação de resultados ela precisa acontecer com muito mais celeridade, dos resultados individuais. Tá? Não estou nem falando aqui de relatório de curso ou conceito ENAD, mas o boletim dos participantes precisa acontecer muito rápido.
Outro impacto é que não dá para a gente restringir a aplicação aos estudantes que são os concluintes do ENAD. Nós temos que abrir também a possibilidade que outros interessados se inscrevam nessa prova. Então, os que se formaram ano passado e ainda não têm o emprego de professor, ou aqueles que são temporários e querem participar de um concurso para efetivo, ou os que querem um segundo contrato na rede, ou preferem trabalhar no município vizinho, ou seja qual for o caso, qualquer interessado em se inscrever nessa prova poderá também se inscrever, e aí ele vai pagar uma taxa de inscrição que o estudante do ENAD não vai pagar, né? O estudante do ENAD continuará sendo inscrito pelos coordenadores de curso e ele fará a prova como ENAD, podendo usar seu resultado para esse outro fim. Então, ele não tem o boleto, né? Mas isso significa que a gente precisa ter as inscrições do ENAD já fechadas antes da abertura das inscrições para esse público externo, né? Então, considerando todo esse cronograma reverso, né, já que os professores precisam estar contratados em fevereiro, eu preciso divulgar resultados em dezembro, até no máximo 15 de dezembro. E para isso eu preciso aplicar essa prova do ENAD das licenciaturas também mais cedo. Então, ela será, isso não está ainda batido o martelo, mas ela será muito provavelmente no último final de semana de outubro, tá? E para que a gente consiga aplicar a prova em outubro, a gente tem também que trazer um pouco mais para perto agora as inscrições. Então, as inscrições do ENAD, que vocês sempre fizeram ali entre julho e agosto, a gente vai precisar que aconteça entre maio e junho, para que em julho a gente possa abrir as inscrições do público externo, né? E aí, a hora que o estudante do ENAD acessar esse sistema, né, o sistema já vai identificar, você já foi inscrito pelo seu coordenador e você não precisa pagar essa taxa de inscrição. Ainda que ele esteja acessando sem saber que estava no ENAD, ele está acessando porque tem interesse no concurso, né? Então, esse é um primeiro impacto, né? É, Bom, né, não há expectativa de que a gente mude o grupo de estudantes que vocês já iam inscrever para o ENAD desse ano de qualquer maneira, né? A princípio são os mesmos estudantes, mas a gente vai ter que dar uma mexidinha ali nos critérios de habilitação, né? Porque não é mais o estudante que tem 80% em 31 de agosto. 31 de agosto, a inscrição já vai estar feita, mas é o estudante que tem a expectativa de ter 80% em agosto. Então, se você agora, em maio, olhar o seu estudante e falar, ó, ele tem, se ele for aprovado em todas as disciplinas que ele está matriculado, ele completará 80%. Então, em agosto, ele terá 80%, ele precisa ser inscrito. É mais ou menos essa lógica, né, de manter esse grupo que teria 80% em agosto ou 100% até julho do ano seguinte. Esse grupo precisará ser inscrito no ENAD. Estamos falando isso para os concluintes, né? É claro que não dá para fazer em maio ou maio, junho, as inscrições dos ingressantes, então a gente desloca para um segundo momento. A inscrição dos ingressantes ela pode ser, inclusive, muito mais flexível, ela não precisa acabar em agosto, ela pode até começar em setembro, né? A gente sabe que tinha estudantes ingressantes entrando depois de 31 de agosto também, a gente pode ter um prazo muito mais flexível para isso no segundo semestre. Mas precisaremos ter essas inscrições agora ainda no primeiro semestre, para que a gente consiga aplicar uma prova que é uma prova que passa a valer como uma prova de concurso. Ela vai ter outras etapas que o ENAD não tinha antes, como, por exemplo, etapas de recurso, né? Então, recurso contra o gabarito, depois recurso contra a correção da discursiva, e ainda divulgação nesse prazo recorde, que é 15 de dezembro. Né? Isso significa que todos os nossos contratos relacionados à aplicação estão sendo renovados, né? A gente, além de tudo, a gente está conduzindo novos processos licitatórios. Vocês sabem o quanto isso é difícil, né? Mas os prazos de correção, os prazos de entrega das provas dos correios, os prazos de impressão das provas, os prazos de processamento de resultados, tudo estão sendo ajustados para uma logística muito mais próxima, desculpe, da logística do Enem, ou da logística do Revalida, se vocês conhecem também esse outro exame que a gente aplica aqui para os médicos formados fora do Brasil. A lógica vai ser muito próxima à lógica do Revalida, que é isso, a prova é aplicada num domingo, na semana seguinte a gente abre recursos contra o gabarito, e logo depois tem recursos contra a correção da discursiva, e os resultados são publicados num prazo aproximado ali de 45 dias.
né? 45, 50 dias. Então, é uma lógica bem diferente da que a gente vinha trabalhando com o ENAD. Deixa eu... Bom, só porque eu tenho um slide aqui que fala especificamente desses desafios. Peraí, esse aqui. Eu já volto nos outros que são importantes também. Mas então temos esses impactos nas inscrições, né? E aí, se as inscrições começam antes, a gente gostaria, acho que faz muito sentido, que seja um cronograma unificado. Então, mesmo que os bacharelados, os tecnológicos, não tenham nada a ver com esse concurso, né, faz mais sentido que as inscrições aconteçam simultaneamente para que, ao final das inscrições, a gente já possa abrir o período de preenchimento do questionário e aí, no comunicado que vocês vão fazer junto com os estudantes, vocês possam fazer. Agora é o momento de preencher o questionário, sem ter que ficar falando, mas é só para as licenciaturas, depois os bacharelados é um prazo diferente e tal. Então, unificamos as inscrições, elas todas devem começar simultaneamente. Ponto 2 aqui, os sistemas, né? O coordenador do curso vai continuar usando o sistema ENAD, como sempre aconteceu. Mas o edital do ENAD, para as licenciaturas, vai indicar que os estudantes vão ter que acessar um segundo sistema, que é o da Prova Nacional Docente. É lá nesse sistema que ele vai preencher o questionário do estudante, que ele vai dizer que ele precisa de um atendimento especializado, de uma prova adaptada. E um ponto que é muito importante também, que nos foi alertado até pela nossa Procuradoria Jurídica, que salva vocês de problemas judiciais também, ele vai poder, nesse sistema, alterar o município de prova dele, né? Então, mesmo que ele seja estudante de um curso presencial do Rio de Janeiro, se ele falar assim, olha, eu tenho todo o interesse de fazer essa prova, é um concurso da minha vida que está em jogo, e nessa data eu vou estar na casa dos meus pais, em Brasília, ele vai poder falar que ele vai fazer a prova em Brasília e mudar para cá. Até para que vocês não sejam prejudicados depois de estudante falando assim, eu perdi a chance do concurso porque meu coordenador me inscreveu num município diferente, ou coisa assim, né? Então, assim, se ele não alterar nada, vai ter a prova para ele no município do curso, como o coordenador inscreveu. Mas ele vai também poder entrar ali e fazer esse ajuste, né? Além disso, é uma prova que passa a exigir critérios de segurança muito mais robustos do que a aplicação do ENAD anterior, tanto na gráfica, no transporte, né, das provas e na aplicação em si, né? Então, nós não vamos conseguir, até pelos prazos para devolução dessas provas depois e correção e divulgação de resultados, aplicar as provas em todos os municípios sede dos polos de apoio presencial, né? Isso é um fato, a gente sabe que tem municípios no Brasil que tem, assim, só do ENAD passado, por exemplo, a gente tinha 900 municípios no Brasil com apenas um estudante inscrito, né? Então, não faz sentido montar toda uma operação de aplicação nesses municípios. Estamos trabalhando com uma lógica de aplicação em um número entre 700 e 800 municípios, que vai cobrir, obviamente, todas as capitais, os municípios que são coordenações regionais de ensino das secretarias de educação, que é onde, em geral, são aplicados os concursos estaduais, e, claro, os municípios com os maiores números de concluintes do ENAD, né? Só para se ter uma ideia, com cerca de 400 municípios, a gente cobriria 80% das inscrições do ENAD do ano passado, né? E nós estamos falando de aplicar em 800. Então, é um número, de fato, que vai cobrir uma porcentagem muito alta, mas eu já estou avisando para não ficar na expectativa de que todos os estudantes de todos os polos tal, vão ter uma prova no seu município. Ele vai ser inscrito, ele vai ter a opção de falar, eu quero fazer essa prova, então eu estou disposto a viajar, ou a instituição vai dar um apoio de transporte para ele, não sei qual vai ser o caso, ele pode fazer a prova, né? Vai ter a prova para ele lá. Se ele não fizer a prova, claro, ele vai ser dispensado posteriormente pelo INEP, né? Porque não houve aplicação de prova naquele município. Bom, já falei muito, estamos estourando nosso tempo, precisamos responder perguntas, mas tem alguns pontos importantes aqui ainda. Em geral, tem aparecido frequentemente uma pergunta sobre como serão calculados os indicadores, considerando a aplicação anual da avaliação para os cursos de licenciatura, né? Para 2024, serão calculados indicadores, sim, né? Aquele era o ano excepcional de reorganização do ciclo e tudo mais.
A partir de 25, a gente está começando o ciclo novamente, né? A distribuição das áreas trienalmente. Então, isso não está escrito em portaria nenhuma ainda, né? Então, não estou dizendo que vai ser assim, ponto final, mas assim, a nossa indicação é que, a partir de 25, para os cursos de licenciatura, a gente começa a divulgar os resultados anualmente do ENAD, mas que, para cálculo dos indicadores, a gente junte os dados do triênio, né? Até porque fica confuso, né? Assim, não dá nem tempo de tomar uma decisão regulatória, até lá você já está fazendo outro ENAD e tudo mais, então a gente passaria a usar trienalmente, né? É possível pensar em aprimoramentos da avaliação para outras áreas? Eu acho que não só é possível, como é importante, né? E aí eu gostaria de estimular vocês a nos ajudar a pensar especificamente, né, assim, a partir da divulgação dos resultados de hoje à tarde, quais aprimoramentos poderíamos pensar para uma avaliação dos estudantes dos cursos de medicina, né? Vocês sabem que existem vários projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional propondo criação de avaliações de estudantes de medicina, de médicos, de pessoas formadas em medicina fora do Brasil, modelos muito diversos. Nós já tivemos no passado uma tentativa de implementação de uma avaliação seriada, que foi o ANASEM, lá em 2016, que também tinha seus problemas, né? Era uma avaliação seriada ao final do segundo, do quarto, do sexto ano, mas que previa assim que o INEP precisaria definir a expectativa de aprendizado ao final do segundo, do quarto e do sexto ano, e aí com isso a gente congela os currículos do Brasil inteiro, né, a esse modelo, né? Então eu não estou dizendo que tem uma proposta definida, né? Mas eu acho que, sim, e nem um diagnóstico fechado, né? Assim, de todas as áreas, a gente sabe, por exemplo, que a dedicação dos estudantes à prova do ENAD, no caso da medicina, é bem elevada, né? As médias da medicina sempre foram mais altas que as médias das outras áreas, né? E não há um diagnóstico de um problema sistêmico de formação de médicos no Brasil. Mas se há vamos dizer, uma desconfiança sobre a formação médica no Brasil, eu acho que formação de estudantes é uma preocupação do INEP, do Ministério da Educação e das instituições de educação superior que estão formando esses médicos. Então, eu acho que a proposta de avaliação ela tem que surgir daqui, né? E ela já existe, ela é o ENAD, ela é a avaliação em loco, ela está baseada nos indicadores. Tudo isso pode ser aprimorado, como foi aprimorado o caso das licenciaturas, mas eu acho que a gente precisa também começar a dar destaque para a área da saúde, e em especial, eu diria que não é em especial, mas num passo mais imediato para a medicina, né? É, então, conto com vocês para nos ajudar a pensar nesses impactos. E aí, só para falar, Max, eu sei que a gente já está passado da hora, mas isso aqui é um quadro que mostra a estrutura das provas das licenciaturas até 2021, aqueles 40 itens, aqui em 2024, foram 105 itens, e agora nós temos em 25 uma terceira proposta. Por quê? Porque, por mais que a gente consiga sustentar pedagogicamente, psicometricamente, estatisticamente, que o uso dos blocos incompletos balanceados, né, a divisão desses diferentes itens entre os estudantes, ele traga resultados individuais comparáveis, nós sabemos que a partir do momento em que essa prova passa a ser usada também para fins de concurso público, isso seria um motivo de judicialização elevadíssimo, né? E eu não falei para vocês, mas assim, tudo depende das adesões dos estados e municípios, mas se nós aplicamos o ENAD o ano passado para 280 mil estudantes, a expectativa esse ano é que os participantes sejam no número de 800 mil a 1 milhão de pessoas, né? Então, nós vamos ter os mesmos itens para todos os participantes. E aí não podia voltar nos 40 itens anteriores, que a gente já sabia que eram insuficientes, e nem podia também exigir 105 itens, porque aí é um número elevado demais para cada um responder. Então, a gente diminuiu um item de cada habilidade prevista da estrutura de 2024.
Então, aqui na formação geral docente, que são 15 habilidades, passam a ser 2 itens por habilidades, 30 itens, e no componente específico, que eram 5 itens por habilidade, passam a ser 4 itens para cada uma das 12 habilidades, que geraria 48 itens. A gente deu só uma arredondadinha para cima, que sempre tem algum item anulado, alguma perda ali. Então, passamos a ter 80 itens dessa prova. Todos os participantes, sejam os do ENAD, sejam os candidatos externos à prova nacional docente, farão essa mesma prova com os mesmos itens, na mesma data, né? Responderão esses 80 itens. A gente está, sim, trabalhando em estratégias de diminuição do tamanho geral da prova, apesar do aumento do número de itens, como, por exemplo, ter um texto de contextualização ao qual são aplicados múltiplos itens, ou descrição, criação de cenários práticos, né, de uma situação de sala de aula, a partir do qual também são extraídos um conjunto de itens, de uma maneira que a gente não está planejando aqui nenhum aumento de número de páginas de prova, né, mas para que a gente consiga cobrir um pouco melhor essas habilidades. E também uma mudança de que a questão discursiva ela passa a ser vinculada à formação geral docente e não mais ao componente específico, para que a gente tenha só uma banca de correção, considerando o prazo de divulgação de resultados. Esse é o maior ponto de, de prorrogação dos cronogramas do ENAD, porque a cada correção de discursivas, né, a instituição aplicadora faz uma correção a partir do padrão de resposta esperado, e aí traz, e a gente trabalha essa correção amostral junto com cada uma das comissões de área do ENAD. Então, trazer as comissões aqui, assim, não são todas de uma vez, a gente leva 1 mês e meio, 2 meses para trazer todas as comissões. Então, agora a gente vai precisar só de uma comissão, que é a comissão responsável pela parte da formação geral docente, também para a gente conseguir comprimir esses cronogramas. Acho que era isso. Assim, sei que são muitas mudanças, muitas novidades, mas eu acho que temos novidades importantes para tornar tanto o ENAD em si, quanto seus resultados, muito mais robustos, né? E acho que, assim, essa quando você falou de aplicação anual do ENAD para as licenciaturas, é claro que nós ficamos com receio, porque isso nos traz muito trabalho, né? E quando se falou quando se tomou a decisão pela prova nacional docente, ainda existia uma dúvida sobre deve-se usar o ENAD, porque o ENAD deu a ideia, né? Não era motivação do ENAD das licenciaturas de 2024 transformá-lo em prova nacional docente. Mas estava na mesa agora, esse ano também, a possibilidade de manter o ENAD como está e criar uma outra prova, né, que seria a prova nacional docente. Mas tomada essa decisão, aí nós aqui fomos da opinião que tem que ser o ENAD, porque fortalece o ENAD, porque já existe um trabalho desenvolvido de criação das matrizes de referência, das habilidades esperadas dos docentes, e porque imaginem vocês conversando com os estudantes para falar assim, olha, vai ter uma prova que eu te inscrevi, ela se chama ENAD, vai ser esse domingo, e ela não vale nada para você. E no domingo seguinte tem uma outra prova que pode te dar um emprego, né? Seria, na verdade, um balde de água fria, né? Todo esse trabalho é desenvolvido para aperfeiçoamento do ENAD. E, claro, se essa outra prova não seguir as matrizes que foram pensadas para cá, vira um problema até para vocês pensarem os currículos, porque ninguém vai querer ser o curso que tem poucas aprovações na prova docente, né? Então, uni-la com o ENAD, acho que foi uma decisão muito acertada, que nos ajuda com o comprometimento do estudante e ajuda, inclusive, a popularizar o ENAD até para outras áreas, né? E vai fortalecendo o nosso sistema. Bom, acho que, em geral, era isso. Ainda vou querer falar com vocês de novo mais tarde sobre os resultados de 23, mas sobre essas mudanças agora do 24 para o 25, esses são os pontos principais. Esperamos conseguirmos colocar num edital a ser publicado ainda esse mês, né? E, claro, fico aqui à disposição para perguntas, ansiedades, dúvidas. Ulisses, excelente, muito obrigado. Você fez aqui, estamos vendo aí a avaliação do ENAD se conectando com as políticas públicas, né? Isso é importante, principalmente no olhar das licenciaturas agora. Então, temos aí, eu gostei quando você trouxe as interpretações pedagógicas,
Isso é muito importante, né? A gente tem um trabalho pedagógico em cima das questões. O Mais Professores, esse destaque especial da Prova Nacional Docente, que foi, acho que é uma jogada de mestre aí, associar o ENAD com o PND, né? Com a Prova Nacional Docente, para mim ficou bacana. O calendário específico, você foi detalhando o calendário específico, então tem algumas questões que surgiram aqui, mas você já foi respondendo. Vai ser um calendário único para todo mundo que vai fazer a análise 2025, né? Então, então vai ter um edital que terá parte da licenciatura, mas terá também, aí vem uma parte da ansiedade, Ulisses. As pessoas também estão preocupadas com o seguinte, hoje, esse ano nós temos também um grande curso que é o Direito. E as ciências sociais, ciências humanas, né? O que que você pode nos dizer que está na sua, que está no direcionamento do INEP em relação a esse ciclo específico, fora as licenciaturas, né? Então, por exemplo, em relação, surgiram muitas dúvidas aqui no chat, né? A formação geral e conhecimento específico vai ser diferenciada, vai ter a geral vai ser aquela geralzona, vai ser a geral dentro de cada conhecimento. Nós vamos ter questões diferentes metodologicamente, ou seja, asserção e razão sairão, como já saiu, e respostas múltiplas também vai sair. Se você puder elucidar um pouco disso, já vai ajudar também em relação ao próprio ENAD 2025. Claro, na verdade estava aqui, eu pulei esse slide. Fiquei de voltar e não voltei. Deixa eu Se compartilhar você aqui. quiser colocar, o pessoal vai ficar feliz. Eu vou colocar aqui. É, nós temos esse ano Ótimo. também na verdade, não é um ENAD, né? São 34 ENADs esse ano. É. São 17 licenciaturas, 9 bacharelados e 8 superiores de tecnologia, né? Inclusive, esse é um ponto importante destacar. Eu disse que a prova das licenciaturas precisa ser aplicada mais cedo, no final de outubro, mas a prova dos bacharelados e dos tecnológicos continua no final de novembro. Então, são Ah, duas perfeito. Essa é uma datas de questão que surgiu aplicação do aqui. ENAD esse ano, Ótimo. tá? Nós aproveitamos muito desse aprendizado que foi desenvolvido para a avaliação das licenciaturas em 2024 e trouxemos, sim, para os bacharelados. Para os bacharelados, tivemos algumas dificuldades extras. Vocês imaginam que é, é, o diálogo, o planejamento com os professores dos cursos de licenciatura é difícil, mas com os professores de direito ainda mais, né? Então, assim, são elaboradores de itens que querem trazer grandes casos, grandes textos de contextualização, jurisprudências e tal, e aí, assim, aquele modelo de termos 63 itens numa prova de direito, por exemplo, seria bastante complexo, né? Então, a gente está num meio termo, né? Assim, é claro, não queremos manter aqueles 40 itens antigos, mas que são esses que estão aqui nas primeiras duas colunas desse slide, né? Eram 10 itens de formação geral, sendo 8 objetivos, 2 discursivos, e 30 de componentes específicos, sendo 27 objetivos e 3 discursivos, somando os 40 totais. A ideia agora é que a gente tem aqui, vou ler aqui, na verdade, essa quantidade de itens aplicados. A gente passe a ter 25 itens elaborados e aplicados para a parte de formação geral, dos quais, no caderno de cada estudante, terá 15, né? E que a gente passe a ter 50 itens aplicados sobre o conhecimento específico, dos quais cada estudante responderá 30. Né? Então, nós vamos, no conjunto, aplicar 75 itens para cada bacharelado e cada estudante responderá 45, mais uma discursiva. Tá? Então, sim, manteremos a estratégia dos blocos incompletos balanceados, né? Só para ficar muito claro, não é que o estudante escolhe as 30 que ele preferir das 50, não. Já vai chegar lá a prova com o nome do estudante e os itens que foram destinados para ele. Né? É uma distribuição aleatória dos cadernos, de uma maneira a gente cobrir é, é, todas as habilidades ali na distribuição dos cursos. Né? E para os tecnológicos, sobre o modelo de item, né? O modelo de item também está padronizado. Serão apenas itens de múltipla escolha com 4 alternativas. Tá? Não tem mais item de asserção razão, por exemplo. E Perfeito. eram 5 alternativas, a gente está falando agora de 4. Né? Para os cursos superiores de tecnologia, o debate é um pouco mais amplo, né? Assim, quem vem acompanhando as nossas conversas aí ao longo dos anos, sabe até que eu tenho uma angústia pessoal sobre a avaliação dos estudantes dos cursos superiores de tecnologia, né? Não me parece
que uma prova teórica é o melhor instrumento de avaliação dos estudantes desses tipos de cursos, que são cursos muito profissionalizantes, práticos, dinâmicos, ali, associados à lógica do mercado, da inserção profissional e tudo mais. E definir uma matriz de avaliação de estudantes para um curso desses tem um efeito predatório que é grande, né? Assim, a hora que porque não tem nem diretriz curricular, né? Tem um catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia que resume lá em uma página, né, o que esses cursos, o básico do que esses cursos devem ter. E aí a gente precisa elaborar aqui no INEP diretrizes ou matrizes de avaliação que são muito maiores do que as informações que tem naquele catálogo e que vão dizer, olha, os seus estudantes, ao final do curso, precisam dominar essas competências, essas habilidades e vão ser avaliados a partir desses objetos de conhecimento, o que acaba, de alguma maneira, obrigando os cursos a montarem seus projetos pedagógicos com base nessa diretriz da avaliação e aí congelando os currículos dos cursos, de currículos que não deveriam ser congelados ou fixos, e sim flexíveis às necessidades do mercado, né? Bom, dito isso, qual é a melhor estratégia? Ainda não tenho essa resposta, né? Nós estamos trabalhando com comissões, com instituições que são especializadas lá na formação dos tecnológicos e tudo mais, para pensar em modelos alternativos de avaliação que se adequem à nossa escala, que temos no Brasil, o número de estudantes, de cursos, de instituições, né? Por enquanto, né, e uma coisa que é muito importante, não, apesar de qualquer crítica que eu faça, nenhuma das conclusões é não avaliar. Tá? Precisamos avaliar o desempenho dos estudantes dos cursos superiores de tecnologia, como está previsto na Lei dos Sinais. Agora, como deve ser esse instrumento de avaliação é que eu acho que a gente precisa debater, né? E aí, para não ficar no mais do mesmo e nem para enrijecer ainda mais uma avaliação teórica, né, o que nós estamos fazendo aqui para a parte da formação geral, nós também vamos elaborar 25 itens e aplicar 15 para cada estudante. Desses 15 itens aplicados, 5 serão idênticos aos dos bacharelados, mas 10 serão itens de formação geral já mais voltados para a especificidade dos cursos superiores de tecnologia. E dos 30 itens de conhecimento específico, eles permanecerão, 30 itens objetivos de componente específico, né? Aqui não há BIB, né? Aqui a gente está falando dos mesmos itens para todos os estudantes de todas as áreas, mas itens que, assim, as encomendas estão mais voltadas para estudos de casos, situações, problemas relacionadas à atuação profissional desses estudantes. Então, aqui também serão aplicados 45 itens para cada estudante, mais um item discursivo, né, com um pouquinho, uma ampliação um pouco maior ali, só de 55 itens no total, por causa dos 10 a mais aplicados na formação geral. Mas essa é a estrutura de prova, né, só lembrando que são avanços importantes também, mas ainda não avanços definitivos, né? Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está também com as comissões pensando principalmente ali na avaliação dos superiores de tecnologia, e destacar mais uma vez que vamos ter, inclusive, editais separados para o ENAD dos bacharelados e tecnológicos e um outro separado das licenciaturas, porque ainda que a gente conhecida as fases iniciais do cronograma, as datas de aplicação também serão diferentes. Acho que Perfeito. isso responde. Essa parte, essa sua resposta em 5 minutos aqui já ajudou a boa parte das questões que estavam surgindo. Aí, uma duvidazinha que ficou em relação não terá mais asserção e razão, nem as múltiplas corretas também não terá mais, né? Aquela afirmação 1, 2 e 3 e 4 corretas, isso é só Exato, resposta única. Oi? exatamente. Isso. Só Exatamente isso. resposta única, certo? Isso, certo. Perfeito, perfeito. Então, pelo que você colocou também ao longo da explicação, vai ter o TRI nas licenciaturas. O TRI também terá para todos os cursos de 2025? Terá também. Terá também. Tá, A ideia é que todos os resultados do ENAD a gente consiga divulgar com uma indicação de desempenho esperado, né? perfeito. Eu ainda não tenho todas as respostas, Max, Não, sobre claro. qual vai ser exatamente a estratégia de comparação longitudinal, né? Porque para as licenciaturas o projeto era aplicamos, recolhemos os cadernos de prova, não divulgamos a prova, né? E aí a partir dessa análise
divulgaríamos os resultados, as notas, o mapa da prova já foi divulgado, né? Assim, o que foi cobrado em cada item, mas não os itens em si, né? Mas para que a gente pudesse guardar alguns itens de bom desempenho psicométrico, né? Para ancorar futuras edições, e aí a gente teria uma prova comparada mesmo, né? No estilo TRI. Agora, como é um concurso público, e aí a gente precisa não só divulgar a prova, mas até abrir recurso e tudo mais, essa estratégia não vai dar para ser mantida, né? Mas a gente vai sim fazer a análise dos resultados da mesma maneira, e aí nós podemos pelo menos indicar, né, até onde vai o desenvolvimento daquelas habilidades e colocar numa mesma escala. E aí, assim, vou dizer que ainda estamos com o grupo pensando as estratégias, tá? Para garantir a maior robustez psicométrica possível. Mas, no mínimo, em cada edição, a gente vai poder acompanhar assim, olha, tantos por cento dos estudantes desse curso conseguiram demonstrar o desempenho mínimo esperado, né? Então, já dá uma comparação a cada edição também. Perfeito, esse efeito de comparação. E aí, só em cima das questões, depois eu vou fazer mais uma questão, te liberar também. Em relação à formação geral, Ulisses, o pessoal também perguntou. Eu estou dizendo pessoal porque tiveram aí mais de 30 perguntas, tá? Então, perguntas de todos os lugares, de todas as instituições. Em relação à formação geral do bacharelado, será aquela formação geral que existia até 2023, 22? Formação geral, geral, não é geral de cada área de conhecimento. É geral, é geral, geral. Geral, geral. Esse ano nós temos Ciências Sociais, Artes, Humanidades e Negócio, Isso, Administração e Direito, né? isso. Falando só dos bacharelados, né? Então, tem uma comissão específica nomeada para elaborar os itens de formação geral. Para esses cursos de bacharelado, tem uma outra comissão Só para os nomeada para CSTs. elaborar os itens dos CSTs, da formação geral dos CSTs. Uhum. Então, é geral, mas relacionados às realidades dessas áreas que estão sendo Sim. avaliadas. E o do CSTs, como você colocou, vai ter uma partezinha do geral que vai ser específico da área do conhecimento. Sim, São cinco comuns à outra parte, 10, exato. como você havia colocado. Perfeito. Então já dá para as instituições de ensino também refletirem sobre isso. Aí existe uma questão aqui em relação à preocupação da famosa e importante colação de grau, com essa antecipação, com a questão das licenciaturas, principalmente, né? Ao você inscrever a prova em outubro, como é que vai ocorrer como é que vocês estão imaginando a questão da colação de grau dos estudantes, os que concluírem? Eu acho que isso continua do mesmo jeito, Max. Não, É? não enxerguei exatamente o problema aqui, porque significa, inclusive, que nós vamos conseguir divulgar o relatório de regularidade com mais antecedência, Sim, né? antes. Mas continua também aquela estratégia de ter um código alfanumérico lá na prova, se o estudante Perfeito. quiser sair, levar aquilo, levar para o coordenador, aquilo junto com o preenchimento do questionário do estudante e, se for no caso da licenciatura, eventualmente a conclusão da avaliação da prática, é suficiente até para a própria instituição já proceder com a colação de grau. Mesmo assim, né, nos prazos definidos lá no edital, o INEP vai também divulgar os relatórios de regularidade, como sempre divulgou. Perfeito. E a questão também, que tem algumas perguntas aqui, em relação à questão discursiva desses cursos, exceto as licenciaturas que você deixou bem claro, nos demais cursos, a discursiva será só no AFG, na formação geral, ou na conhecimento específico? Não, aí é no específico. No específico, tá? Bacharelados tecnológicos, aí é no específico. E apenas uma discursiva, Sim. tá? E a situação, problema e desafio que veio lá de 2024 vai permear boa parte das questões que nós teremos agora ao longo desse 2025. É a intenção, né? Tá? Principalmente nos CSTs, né? Nos Perfeito. bacharelados, Talvez eu não. preciso retomar o É, diálogo pro- ali com a porque equipe das é comissões complicado. A permanentes. gente tem muita vontade e pouco tempo para poder fazer essas questões todas. Ulisses, está chegando aqui o teu tempo, você precisa também almoçar, vai esperar um pouquinho, que a tarde vai ser pesada, né? Não sei se a Cláudia quer dar uma despedida aqui para as pessoas, não sei se a Cláudia está por aqui. Cláudia, para você finalizar, ligando seu Estou microfone, aqui agradecer, Ulisses, obrigado, tá? acompanhando em detalhes aqui, super atenta. Bom, quero agradecer, professor Marques, mediou muito bem, muito obrigada. Agradecer mais uma vez, doutor Ulisses, é uma honra tê-lo aqui no Semerge, viu? Muito obrigada e até a próxima, porque em maio a gente já fez o convite para ele e ele vai estar presente
no nosso evento presencial aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, eu quero aproveitar e convidar a todos. Daqui a pouco a gente vai divulgar a data certinha, mas já dou um spoiler que vai ser em maio. E muito obrigada, belos desafios. Estamos juntos, alinhados com as melhores práticas, com a melhor governança para um Brasil melhor, especialmente no setor da educação, que a gente sabe que é a maior ferramenta de transformação. E tudo que a gente quer são as melhores práticas, a melhor regulação. Deixando belos frutos, e é o final do dia, porque está atentos aí ao que vem na padaria. Super desligado. Acreditaram aqui nesse momento e até a próxima. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Cláudia e Max. Eu acho que assim, são muitos desafios que a gente está enfrentando aqui. E aí, assim, por exemplo, precisamos ampliar nossa comunicação. A gente vinha muito próximo das instituições de educação superior e, de repente, toda a educação básica precisou entrar também no diálogo com a gente. Aí é um universo muito maior, inclusive, quantitativamente, né? O diálogo com secretários de educação, né, com prefeitos, governadores e tal, relacionado à prova nacional docente e execução da avaliação prática das licenciaturas, mas a gente precisa retornar também aqui a conversa com as instituições de educação superior, porque tem muitos impactos, né, e muitas coisas que precisam ser dialogadas e medir também assim, o significado dessas decisões aí do lado de vocês para a gente ir construindo junto, né, todo esse processo de mudança. Então, do meu lado, mais uma vez aqui agradeço a oportunidade de diálogo, eu acho que é fundamental realmente para a gente conseguir avançar no processo que visa, no final das contas, o aumento da qualidade da formação dos nossos estudantes. Do nosso lado aqui, conte sempre com a gente. Perfeito. Um É abraço a isso, todos um e bom dia todas. para todos. Muito obrigada, pessoal. E quero agradecer aqui sempre o time do SEMERGE, representado pela nossa diretora executiva, Vera Lígia, sempre preocupada em também trazer as melhores as informações mais importantes aí, o que é de fato prioridade no cenário atual. Então, muito obrigada a todos e até breve. Doutor Ulisses, boa sorte Tchau, no final do tchau. dia. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, Ulisses. Tchau, Cláudia. Tchau a todos e todas. Tchau, tchau. Foi ótimo, né, gente? Vera tá aí? Quer Oi. abrir o vídeo, Vera? Pedir só para finalizar a gravação, por favor. Ainda está gravando, só pedir para finalizar a gravação. Esse backstage é bom, às vezes as pessoas estão na sala e gostam de ver essa conversa de É, backstage, tem Max. pessoas ainda dando, tem pessoas dando tchau para a gente aqui, tá gravando ainda, Cláudio, mas foi Então, legal, tá? ótimo, é. Vamos dando É, tchau, vamos batendo papo aqui. A conversa foi boa, né? Doutor Ulisses realmente trouxe muitas informações. é um cara gigante do setor, porque tem uma preocupação muito grande em dar acesso, né? Dar essa oportunidade de trocas, como foi hoje, e certamente ele vai fazer também em outros fóruns. Então, é super importante esse diálogo, e é muito bom a gente colocar o Semerge à disposição aí também, para a gente fazer essas trocas aí, que eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estiveram aqui com a gente no chat, enfim, assistindo como ouvintes só, tiraram uma série de dúvidas. Meu time, inclusive do Enad aqui, foi me mandando mensagens aqui de que, de fato, já tirou um monte de dúvidas. Então, certamente no final do dia, para o que vai ser publicado, as dúvidas serão menores e esse alinhamento será maior para o setor, não tenho a menor dúvida, né? Certamente. É. E já temos o Enad 2025, vai ser o Enad
importantíssimo como todos, né? Então, e o Ulisses já trouxe boas dicas aí sobre como vai ser esse Enad próximo. Estou A aqui Vera entrou agora, para aqui um Cláudia. pouquinho. Vera, nós estamos gravando ainda aqui, tá? Sim. E estamos com pessoas aqui nos dando tchau também, nos assistindo. Chegamos a ter quase 300 pessoas ao mesmo tempo aqui. Beleza. 280, eu acho, por 450 inscritos. É isso, né? Quem assistiu, tomara que replique, conte essa história aqui que a gente ouviu ao longo dessa 1 hora e meia aqui com o Dr. Ulisses, porque a gente precisa realmente sempre ter a responsabilidade de passar a boa informação, o que de fato é transparente, correto, para a gente ajudar o setor também, né, na comunicação. É sempre muito importante, né? Perfeito. E depois a Vera e a equipe vai enviar para todos que participaram, todos os inscritos, agradecendo e o link para assistir no YouTube, tá? Ficou gravado no YouTube para as pessoas